Muitas vezes nós procuramos pessoas para nos auxiliar, para servir de modelo para aquilo que nós queremos conquistar, para alcançar os nossos sonhos, o modelo de pessoa que devemos ser. Outras vezes nos tomam como exemplo para sermos essas pessoas. E é pensando nisso que hoje nós vamos começar o nosso bate-papo cristão falando sobre o mestre Gamaliel. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um bate-papo cristão está começando para no vídeo de hoje nós falarmos justamente sobre isso. O personagem Gamaliel, que é pouco mencionado na Bíblia, mas quando mencionado mostra uma tremenda importância. Por quê? Gamaliel foi um mestre que ensinou a Paulo sobre a lei judaica. Um doutor da lei, sábio, e que também no princípio da igreja primitiva, mesmo sem se converter aos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, teve papel fundamental para que os apóstolos, por um determinado tempo, pudessem mostrar a mensagem de Jesus. Quer saber como? Nós já vamos conversar sobre isso, mas eu gostaria que você, que já tem assistido os nossos vídeos, ou que às vezes está chegando agora devido a algum outro vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perder mais nenhum dos nossos encontros aqui todos os domingos às 11 horas da manhã. Também lá nas redes sociais, lá no Instagram, venha fazer parte da nossa comunidade, trocando experiências, testemunhos e mensagens edificantes para que juntos nós possamos permanecer na caminhada cristã. Deixe também o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda o quão importante esse conteúdo, possa levá-lo para mais pessoas e para que você também possa receber conteúdo edificante, tanto aqui do canal quanto também de outros produtores de conteúdo que levam o verdadeiro evangelho pela internet. Agora sim, então feito esse singelo pedido, vamos conversar sobre o mestre Gamaliel. Bom, irmãos, como já dito, Gamaliel foi um mestre do apóstolo Paulo. Ele é citado por Paulo quando Paulo diz que ele cresceu, foi educado aos pés de Gamaliel. Mas há uma outra passagem que eu gostaria de nós lermos no vídeo de hoje, que mostra um papel importante e nos mostra um pouco como era o pensamento, a visão, o conhecimento sobre Deus e o conhecimento espiritual desse homem, que é pouco citado na Bíblia, mas se nós pararmos para olhar, Gamaliel teve uma grande importância para o princípio da igreja primitiva. Então vamos ler o livro de Atos, no capítulo de número 5, do versículo de número 34 até o versículo de número 40. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Aqui então nós começamos a entender a importância de Gamaliel, pois no versículo de número 34 nos mostra que ele era um doutor da lei e venerado pelo povo. Ou seja,
Gamaliel era bem conhecido por todos os judeus, respeitado como um homem que o que falava tinha efeito, peso e era considerada a sua opinião. E ele mostra então exemplos de pessoas que, assim como eles consideravam Jesus, se levantaram antes e após a sua morte, os seus ensinos, os seus discípulos se dispersaram e se perderam pelo tempo. E ele, então, alertava a necessidade de se agir da mesma forma, pois Jesus, na cabeça deles, já havia morrido e não havia ressuscitado nem voltado, e que se a pregação deles fossem falsas, novamente seria mais um que passaria e ninguém se lembraria deles. No entanto, o versículo 39 nos diz que se fosse ao contrário, eles estariam combatendo contra Deus. Quem estava presente ali na reunião concorda, castigam os apóstolos, mas os liberam vivos, já que já naquela ocasião procuravam por matar os apóstolos para poder então ter o controle da situação e dos ensinos espirituais e religiosos da época. E o que chama a atenção é essa visão de Gamaliel, de saber que, por mais que eles não acreditassem, havia a possibilidade de Jesus ser o Messias. E um outro ponto, como já citado aqui no começo, Gamaliel era o mestre de Paulo. Então eu posso crer que, embora a Bíblia não cite, que Paulo estava presente nesse discurso. E no momento ali de Damasco, Paulo se lembra dos ensinos e se lembra do discurso do seu mestre para entender rapidamente que Jesus Cristo estava falando com ele, que o céu estava se abrindo para que Jesus Cristo o recebesse. Cego não poderia ver, mas o que ele ouvia, ele identificava nos ensinos de Gamaliel e no discurso naquele período, onde a igreja primitiva tinha acabado de passar pelo Pentecostes, estava começando a espalhar o evangelho de Jesus Cristo e estava começando a perseguição. O mesmo Paulo que, ensinado por Gamaliel, mas talvez sobre más companhias, porque o mesmo povo que concordou com Gamaliel é o mesmo povo que apedreja a Estevão e que deixa as suas vestes, as suas capas aos pés de Paulo, ainda conhecido como Saulo, para que então eles cometessem aquele homicídio, para que Estevão então se tornasse o primeiro mártir da igreja. A mesma situação, a mesma oportunidade, mas um homem usado por Deus alerta. A advertência é essa que se perde no momento do começo da perseguição à igreja, aonde o diabo inflama os judeus a matarem aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Paulo estava no meio, mas a raiz plantada por Gamaliel, no momento certo, dá fruto. E Paulo usa todo o seu conhecimento, que ele aprendeu com Gamaliel, para identificar a veracidade da mensagem de Jesus Cristo e também as melhores formas, as melhores oportunidades para levar essa mensagem para outras pessoas. E é por isso que é importante que nós tenhamos certeza de quem nós seguimos, quer seja no nosso dia a dia, quer seja acompanhando na internet. Na internet é mais difícil, porque nós não sabemos a vida da pessoa fora da câmera. Mas, poxa, tem alguns que se metem em escândalo, aparece aí à torta e à direita e tem um monte de seguidor. Tem um monte de gente falando sobre ele, seguindo e defendendo. E nós precisamos entender que é necessário ser e fazer diferente. Que é necessário que nós possamos nos entregar para sermos usados por Deus, assim como Paulo foi. Mas para isso, nós temos que ter mestres de exemplo. Os apóstolos tiveram o próprio Jesus. E Jesus usou a Gamaliel para preparar Paulo para a hora certa. Porque lembra, quando
Jesus manda Ananias orar em Paulo, ele diz que já era vaso escolhido. E o vaso não é escolhido às pressas. Deus diz para Jeremias que o havia chamado desde a concepção. Paulo já tinha o seu chamado e caiu nas mãos do homem certo para estar preparado para o que Jesus tinha para a sua vida. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Gamaliel, se nós formos analisar, é realmente muito importante para a igreja. Pois, se não fosse Gamaliel se levantar nesse discurso, o martírio teria sido feito muito antes e começado com os apóstolos. É lógico, a obra de Deus não é frustrada, mas aqueles que conviveram com Jesus para passar a mensagem estariam já sendo mortos logo no princípio. Gamaliel, naquele momento, foi um instrumento de Deus para dar livramento aos apóstolos e também instrumento de Deus para preparar o apóstolo que seria usado para levar a mensagem do Evangelho para além dos judeus. Deixe no comentário se você concorda com isso, se você já tinha lido e percebido isso na passagem, porque para muitos passa despercebido o fato de Gamaliel estar fazendo esse discurso e não se ligam a Gamaliel, mestre de Paulo, quando este estudou a lei e se tornou um fariseu. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de aprender sobre a palavra e quem está buscando exemplos e às vezes está seguindo por caminhos errados, tendo maus modelos dentro da obra de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.